Muralismo mexicano. Assassinato de Leon Trotsky. Em 1917, os soviéticos, liderados por Lenin e graças à ação organizada por Leon Trotsky, tomaram o poder do que viria a ser a União Soviética. 5 anos depois, Stalin se tornou secretário do Partido Comunista. Lenin tinha profundas diferenças ideológicas com Stalin e nomeou Trotsky como seu herdeiro político. Mas, após a morte de Lenin, Trotsky teve que deixar a União Soviética. Trotsky e sua esposa Natália iniciaram um longo exílio, até que vieram ao México a pedido de Diego Rivera, que cuidou de seu asilo político junto ao presidente Cárdenas. Depois de viver por um tempo na casa de Diego e Frida, com quem supostamente ele teve um caso, Trotsky se mudou para sua própria residência por causa da diferença política com Rivera. E foi lá que ele encontrou a morte. Em 24 de maio, um grupo liderado pelo humorista Davi Alfaro Siqueiros realizou um atentado contra a vida de Trotsky nesta casa. O grupo todo entrou e metralhou o quarto de Trotsky e Natália em 3 direções, com 50 ou 200 tiros de Thompson. Milagrosamente, os 2 ficaram vivos. Uma bala me atingiu de raspão porque eu estava no quarto ao lado. Mas a trégua foi curta e Trotsky sabia. Trotsky sobreviveu milagrosamente. Diego Rivera deixou o país com medo de ser acusado de cumplicidade. E Davi Alfaro Siqueiros se exilou no Chile, através da intervenção de Pablo Neruda, que era então o cônsul do país. Finalmente, em 20 de agosto de 1940, um comunista catalão realizou um atentado bem-sucedido contra a vida de Trotsky. Uma hora ele acabou ganhando a confiança de todos, do próprio Trotsky, dos guardas e assim por diante. Ele pediu uma vez que Trotsky revisasse um artigo de caráter político. Levou esse artigo ao escritório de Trotsky e ficou atrás dele enquanto este lia despreocupadamente o artigo. E sem ter nenhum guarda por perto vigiando o mercader, pum, o atingiu com uma picareta. Alguém chegou a dizer: mataram Trotsky. Como mataram Trotsky? E disseram: sim, acabaram de matá-lo. A porta estava aberta e eu entrei e vi um dos guardas muito agitado, com a pistola na mão. Era Harold Robbins. E eu perguntei: o que foi? O que foi? E ele exclamou: Jackson! Jackson! Não compreendi na hora e fui andando até a biblioteca e pela porta entreaberta eu vi o meu avô caído no chão, todo cheio de sangue, com Natália e os secretários ao lado dele. Foi então que eu percebi que a coisa era grave. Um dos ideólogos da Revolução Bolchevique morreu no México um dia depois. Unidos pela história. Estamos tão habituados a confundir vícios com virtudes que nós acreditamos na história daqueles que querem nos enganar e que dizem: mas por que querem falar sobre a América Latina? O que tem a ver um argentino de Buenos Aires com um negro haitiano? Ah, mas que visão pequena que nós temos. Como estamos cegos se pensamos que isso nos retrata. Isso nos insulta, mas não nos retrata. Porque isso é desrespeitar o melhor que temos, que é a diversidade. Mas ainda bem que somos diferentes. Enquanto trabalhava para ajudar a exilar Siqueiros no Chile pelo atentado contra Trotsky, Pablo Neruda escrevia seu Canto Geral. Um poema que abarcava todas as cores, todas as regiões e todas as histórias da América. Machu Picchu, Peru. Cidade do México, México. A poesia e a América Latina sempre se entenderam bem. Tão bem que há alguns anos era comum, na Guatemala, que os poetas viajassem gratuitamente em ônibus, enquanto os romancistas tinham que ir a pé. Parecia que a realidade latino-americana, continuamente transbordante, superava qualquer tentativa de ficção, até que vieram os escritores do boom latino-americano,
dos anos 60, que então coloriram as histórias do nosso continente. Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Peru, Colômbia, Guatemala, Cuba e México, como se tivessem combinado todos ao mesmo tempo, os escritores latino-americanos se animaram a contar com um estilo excessivo e tropical a história latino-americana. Eu pertenço à primeira geração que se formou em letras lendo a literatura latino-americana. Imagine o que era para mim uma menina que foi para a faculdade e um dia viu aparecer 100 Anos de Solidão. E no dia seguinte estava lendo Ernesto Sábato. No outro dia estava lendo Cortázar. Vivíamos de revelação em revelação. Eram tempos, eu diria, para não dormir. Porque todo o continente era revelado com muita força e muita vitalidade. O que os escritores do chamado boom injetaram em todos nós, nos jovens jornalistas, alguns com graus variados de sucesso na vida, foi o entusiasmo e, acima de tudo, um certo senso de honestidade no jornalismo. Pois escrever em revistas ou jornais e na mídia eletrônica não era algo ponderado, nem mesmo respeitável. O jornalista era alguém que simplesmente escrevia. Mas aos poucos isso foi se tornando uma espécie de etapa obrigatória antes da consagração literária. Os escritores do boom contribuíram enormemente com a cultura latino-americana, não apenas porque renovaram a linguagem, criaram técnicas modernas e agilizaram o modo de escrever, mas também por oferecerem uma imagem da América Latina em seus livros. Esses narradores teceram histórias maravilhosas e excessivas que caminham no limite entre o real e o imaginário e surpreendem aos leitores do mundo todo com seu poder e magia. O legado é enorme. Eu acho que nenhum de nós cresceu sem ter lido a literatura produzida por esses escritores maravilhosos que, além disso, revelam outra visão. Revelam outra maneira de ver, de escrever. É outra resposta. Como me dizia um amigo, um escritor, amigo meu, uruguaio, Napoleão Batino Ponce de León, ele dizia que, com o boom, todos nós fomos convidados a escrever para o mundo sobre sapos que caem do céu quando chove e também sobre os trópicos, mas... E eu? O que tem a ver com isso? Com essa alegria dos trópicos, se eu vivo nessa melancolia de Montevideo? E ele dizia a verdade. O resto do mundo costuma nos classificar como parte de um movimento que, bem, já vai completar meio século. É hora de nos deixarem enterrá-lo com todas as honras que merece. Leon Tolstói, o escritor que mudou o gênero do romance, uma vez disse: pinte a sua aldeia e pintará o mundo. Nos anos 60, os escritores latino-americanos mudaram o modo de escrever os romances para pintar melhor as cores do continente. E assim fez Frei Bartolomeu de las Casas 5 séculos antes. Boom latino-americano. Frei Bartolomeu de las Casas. Em seu livro Breve Relato sobre a Destruição das Índias, Bartolomeu de las Casas defendia a condição humana dos índios, de quem tinham roubado a vida e as terras em que viviam pacificamente, e foi mais longe ainda. Todo ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, joias, gemas e qualquer outro metal ou objeto precioso de debaixo da terra, da água ou da superfície que os espanhóis pegaram desde o tempo em que descobriram um novo mundo até hoje, com exceção dos índios, todo o resto foi roubado, injustamente usurpado e perversamente arrebatado. E justamente por causa disso, os espanhóis cometeram furto ou roubo que está sujeito à restituição. No século XVI, Bartolomeu de las Casas pedia a restituição da riqueza dos povos indígenas, que a haviam entregado de bom grado aos espanhóis em troca de suas vidas. Bartolomeu de las Casas defendia os índios baseando-se em regras elementares do humanismo, da humanidade, né? E não somente sobre os elementos indígenas, mas também sobre as leis espanholas que exigiam respeito pela vida humana.